Bem-vindos a essa mesa em meu diário com Jesus e hoje vamos falar sobre a perfeição da lei que é Jesus. Jesus é a minha lei, Ele sempre será, porque sem Ele eu não entenderia a Bíblia. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que Jesus é a sua lei, é a minha lei, é a nossa lei. Jesus é a perfeição da lei, Ele veio para aperfeiçoar a lei de Moisés. Deus, deu Jesus para nos trazer, essa profecia, essas palavras de salvação, de glória e de verdade, que não tinha com as leis de Moisés. Jesus traz, uma lei que é através do nosso coração, porque ela não é só de princípios externos, mas ela é vivida, é sentida através de Jesus. E ele fala que a gente é como se fosse sal nessa terra e luz nesse mundo. Como assim? Porque assim, o sal nessa terra é o que dá frutos, é o que cuida, é o que protege, é o que dá sabor. Porque quando o sal não serve mais, eles jogam na estrada. Mas enquanto isso, ele tempera, ele dá sabor, dá vida. E a luz nesse mundo, a gente naquele tempo usava candeleiro, lanternas, eles colocavam no alto, porque a luz é para iluminar. Se você colocar no chão, não vai iluminar as coisas. Você tem que deixar no alto. E nós somos essa luz no mundo. E Jesus veio para isso, para nos trazer essa luz, para nos mostrar, a verdadeira lei. E é através dele que a gente entende a Bíblia. Porque sem a verdade, sem a glória, a gente não entende a Bíblia. Eu passei por isso. Antes eu lia a Bíblia, não entendia. Era difícil entender, sabe? E com Jesus, lendo a palavra dele, me entreguei a ele, isso fez total diferença. Porque mesmo quando eu leio, assim, eu fico meio perdido, eu leio de novo, eu já entendo. E eu fico admirado comigo mesmo. Eu falo, nossa, Fernanda, você tá entendendo. Eu fico muito feliz comigo. Porque é uma entrega, sabe? Você entender que Jesus é a perfeição de tudo. Sem ele não há nada, tá? Vou ler aqui do Mateus, capítulo 5, do 17 ao 20. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um J, um traço da lei. Um J é a última letra do alfabeto deles. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado o menor do reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se joga justiça não for maior que os escribas e os fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque os escribas e os fariseus, eles sabiam das leis. Só que eles não honravam, eles não seguiam, eles não temiam o Senhor. Não adianta você só ler a Bíblia e não se entregar a Ele verdadeiramente. Não adianta você ser otimista e falar que da fé, que Jesus vai fazer por você. Você é otimista, você crê, mas você não coloca Jesus à frente. Porque você tem que falar assim, Jesus está comigo, Jesus vai lá comigo. Foi Jesus que fez isso. Não foi porque eu tive coragem, porque foi determinada, não. Foi porque foi Jesus. É diferente, entende? E também tem aqui dizia assim no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e disse não, honrai os seus inimigos. Se eles der um tapa na direita, deixa eles dar outro tapa na esquerda. E eu quero ler aqui o 43, continuando aqui o 5, no capítulo 5. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeito, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Gente, pura perfeição. Jesus veio para trazer essa glória, essa verdade para nós. A gente precisa viver pelo amor. Não existe recompensa maior que amar e ser amado, de respeitar, de ter compaixão, de amar o próximo. Isso é a maior recompensa. É isso que Jesus nos ensina, que o maior poder é o amor. Não é a riqueza, não é os bens materiais. É o que você faz, é o que você transforma, é o que você representa nessa vida. Essa é a maior riqueza que você vai deixar para os seus filhos, não é? Não é só os bens materiais. É o que você representa para ele, é o que você faz para ele, é o que você vive com ele. Entende? Esse é o maior amor. É isso que Jesus nos ensina. Deus mandou o seu único filho para nós. Mandou ele para um seio de uma família, para ter essa base forte e sólida. Nos mostrando como é importante a união familiar. Crescer em uma família de amor, de respeito e compaixão. É isso que Jesus nos mostra. É isso que eu enxergo. Entende? Como disse aqui. O que você está fazendo de bom? Que recompensa você pretende ter se você só fica perto de quem ama você? Se você só faz coisas boas para quem faz coisas boas para você? Não há recompensa, porque não há uma entrega genuína, não é? Então, uma chuvinha tão gostosa, Porque tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é a glória dele. Ele é perfeito em todas as suas obras. Agradeça a Deus por tudo. Pelo sol, pela chuva, pela natureza abundante.
pela sua família cheia de amor, por você ter órgãos, membros, né? Tudo funcionar perfeitamente em você, para você conseguir comer. Muitas pessoas não conseguem comer pela boca. Muitas pessoas não conseguem sentar no vaso, em um vaso. Muitas pessoas não conseguem andar, não têm pernas, ou não, por problemas não conseguem andar. E você tem tudo isso. Então seja grato, todo dia agradeça. É uma oração muito forte, mudou muito no meu agir e no meu pensar. Porque antes eu até reclamava demais, né? Porque tudo era questão, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, né? Quando eu me entreguei a Jesus, há um ano atrás, isso foi virando fumaça, porque isso não tinha nexo, sabe? É a gente que faz a nossa vida, é a gente que se entrega ao que a gente quer. Se você procura coisas ruins, é isso que você vai colher. Né? Se você procura Jesus, é a verdade e a graça dele que você vai colher na sua vida. E é genuína, tá? Se entregue verdadeiramente, coloque ele na frente. Quando Davi enfrentou Golias, ele não tinha o otimismo de falar, eu vou lá, eu vou fazer, né? Porque Deus está comigo. Não, eu vou lá porque Jesus vai por mim. Ele vai à minha frente. Entende que é uma fé diferente? Não é só uma fé positiva, mas é uma fé ativa em Jesus. E você crê nisso? Crê? Declaro na sua vida, gente, que vocês procurem Jesus verdadeiramente, conhecer a palavra dele verdadeiramente, entregar a sua vida a ele. Porque quando você mostra essa obediência, que você está seguindo, independente de que você não queira fazer, mas você vai fazer, porque o Pai disse para você fazer. Entenda que ele quer o nosso melhor. Ele é misericordioso, ele é bom, ele é grandioso, ele sabe de tudo. Por que você vai questionar as ordens dele? Faça o que ele pede. Siga os conselhos que ele te dá. E sabe, pare de reclamar da vida. Agradeça por tudo que você tem. Porque com certeza, né, tudo que você tem hoje foi algo que um dia você desejou no passado. Essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. Beijinhos. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que Jesus é a sua lei, é a minha lei, é a nossa lei. Jesus é a perfeição da lei, ele veio para aperfeiçoar a lei de Moisés. Deus, né, deu Jesus para nos trazer, né, essa profecia, essas palavras de salvação, de glória e de verdade, que não tinha com as leis de Moisés. Jesus traz, né, uma lei que é através do nosso coração, porque ela não é só de princípios externos, mas ela é vivida, é sentida através de Jesus. E ele fala que a gente é como se fosse sal nessa terra e luz nesse mundo. Como assim? Porque assim, o sal nessa terra é o que dá frutos, é o que cuida, é o que protege, é o que dá sabor. Né? Porque quando o sal não serve mais, eles jogam na estrada. Mas enquanto isso, ele tempera, ele dá sabor, dá vida. E a luz nesse mundo, a gente naquele tempo usava candeeiro, né, lanternas, eles colocavam no alto, porque a luz é para iluminar. Se você colocar no chão, não vai iluminar as coisas. Você tem que deixar no alto, e nós somos essa luz no mundo. E Jesus veio para isso. Né, para nos trazer essa luz, para nos mostrar, né, a verdadeira lei. E é através dele que a gente entende a Bíblia. Porque sem a verdade, sem a glória, a gente não entende a Bíblia. Eu passei por isso. Antes eu lia a Bíblia, não entendia. Era difícil entender, sabe? E com Jesus, né, lendo a palavra dele, entreguei a ele. Isso fez total diferença. Porque mesmo quando eu leio, assim, eu fico meio perdido, eu leio de novo, eu já entendo. E eu fico admirado comigo mesmo. Eu falo, nossa, Fernanda, você tá entendendo. Eu fico muito feliz comigo. Porque é uma entrega, sabe? É você entender que Jesus é a perfeição de tudo. Sem ele não há nada, tá? Vou ler aqui do Mateus, capítulo 5, do 17 ao 20. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um J, um traço da lei. Um J é a última letra do alfabeto deles. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado o menor do reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois se joga a justiça não for maior que os escribas e os fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque os escribas e os fariseus, eles sabiam das leis. Só que eles não honravam, eles não seguiam, eles não temiam o Senhor. Não adianta você só ler a Bíblia e não se entregar a ele verdadeiramente. Não adianta você ser otimista e falar que da fé, que Jesus vai fazer por você. Você é otimista, você crê, mas você não coloca Jesus na frente. Porque você tem que falar assim, Jesus está comigo, Jesus vai lá comigo. Foi Jesus que fez isso. Não foi porque eu tive coragem, porque foi determinada, não. Foi porque foi Jesus. É diferente, entende? E também tem aqui dizia assim no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e disse não, honrai os seus inimigos. Se eles der um tapa na direita, deixa eles dar outro tapa na esquerda. E eu quero ler aqui o 43, continuando aqui o 5, o capítulo 5. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos?
Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeito, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Gente, pura perfeição. Jesus veio para trazer essa glória, essa verdade para nós, né? A gente precisa viver pelo amor. Não existe recompensa maior que amar e ser amado, de respeitar, de ter compaixão, de amar o próximo. Isso é a maior recompensa. É isso que Jesus nos ensina, que o maior poder é o amor. Não é a riqueza, não é os bens materiais. É o que você faz, é o que você transforma, é o que você representa nessa vida. Essa é a maior riqueza que você vai deixar para os seus filhos, não é? Não é só os bens materiais. É o que você representa para ele, é o que você faz para ele, é o que você vive com ele. Entende? Esse é o maior amor. É isso que Jesus nos ensina. Deus mandou o seu único filho para nós. Mandou ele para um seio de uma família, para ter essa base forte e sólida, nos mostrando como é importante a união familiar. Crescer em uma família de amor, de respeito e compaixão. É isso que Jesus nos mostra. É isso que eu enxergo. Entende? Como disse aqui. O que você está fazendo de bom? Que recompensa você pretende ter se você só fica perto de quem ama você? Se você só faz coisas boas para quem faz coisas boas para você? Não há recompensa, porque não há uma entrega genuína. Não é? Então, uma chuvinha tão gostosa. Né? Porque tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é a glória dele. Ele é perfeito em todas as suas obras. Agradeça a Deus por tudo. Pelo sol, pela chuva, pela natureza abundante. Pela sua família cheia de amor. Por você ter órgãos, membros, né? Tudo funcionar perfeitamente em você. Para você conseguir comer. Muitas pessoas não conseguem comer pela boca. Muitas pessoas não conseguem sentar no vaso, em um vaso. Muitas pessoas não conseguem andar, não têm pernas, ou por problemas não conseguem andar. E você tem tudo isso. Então seja grato. Todo dia agradeça. É uma oração muito forte. Mudou muito no meu agir e no meu pensar. Porque antes eu até reclamava demais, né? Porque tudo era questão, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, né? Quando eu me entreguei a Jesus, há um ano atrás, isso foi virando fumaça, porque isso não tinha nexo, sabe? É a gente que faz a nossa vida, é a gente que se entrega ao que a gente quer. Se você procura coisas ruins, é isso que você vai colher. Né? Se você procura Jesus, é a verdade e a graça dele que você vai colher na sua vida. E é genuína, tá? Se entregue verdadeiramente, coloque ele na frente. Quando Davi enfrentou Golias, ele não tinha o otimismo de falar, eu vou lá, eu vou fazer, né? Porque Deus está comigo. Não, eu vou lá porque Jesus vai por mim. Ele vai à minha frente. Entende que é uma fé diferente? Não é só uma fé positiva, mas é uma fé ativa em Jesus. E você crê nisso? Crê? Declare na sua vida, gente, que vocês procurem Jesus verdadeiramente, conhecer a palavra dele verdadeiramente, entregar a sua vida a ele. Porque quando você mostra essa obediência, que você está seguindo, independente de que você não queira fazer, mas você vai fazer, porque o Pai disse para você fazer. Entenda que ele quer o nosso melhor. Ele é misericordioso, ele é bom, ele é grandioso, ele sabe de tudo. Por que você vai questionar as ordens dele? Faça o que ele pede. Siga os conselhos que ele te dá. E sabe, pare de reclamar da vida. Agradeça por tudo que você tem. Porque com certeza, né, tudo que você tem hoje foi algo que um dia você desejou no passado. Essa mensagem que eu quero deixar pra vocês. Beijinhos. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu quero declarar na sua vida que Jesus é a sua lei, é a minha lei, é a nossa lei. Jesus é a perfeição da lei, ele veio para aperfeiçoar a lei de Moisés. Deus, deu Jesus para nos trazer, essa profecia, essas palavras de salvação, de glória e de verdade, que não tinha com as leis de Moisés. Jesus traz, uma lei que é através do nosso coração, porque ela não é só de princípios externos, mas ela é vivida, é sentida através de Jesus. E ele fala que a gente é como se fosse sal nessa terra e luz nesse mundo. Como assim? Porque assim, o sal nessa terra é o que dá frutos, é o que cuida, é o que protege, é o que dá sabor. Né? Porque quando o sal não serve mais, eles jogam na estrada. Mas enquanto isso, ele tempera, ele dá sabor, dá vida. E a luz nesse mundo, a gente naquele tempo usava candeeiro, lanternas, eles colocavam no alto, porque a luz é para iluminar. Se você colocar no chão, não vai iluminar as coisas. Você tem que deixar no alto. E nós somos essa luz no mundo. E Jesus veio para isso. Para nos trazer essa luz, para nos mostrar a verdadeira lei. E é através dele que a gente entende a Bíblia. Porque sem a verdade, sem a glória, a gente não entende a Bíblia. Eu passei por isso. Antes eu lia a Bíblia, não entendia. Era difícil entender, sabe? E com Jesus, lendo a palavra dele, me entreguei a ele. Isso fez total diferença. Porque mesmo quando eu leio, assim, eu fico meio perdido, eu leio de novo, eu já entendo. E eu fico admirado comigo mesmo. Eu falo, nossa, Fernanda, você tá entendendo. Eu fico muito feliz comigo. Porque é uma entrega, sabe? É você entender que Jesus é a perfeição de tudo. Sem ele não há nada, tá? Vou ler aqui do Mateus, capítulo 5, do 17 ao 20. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois, em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um J, um traço da lei. Um J é a última letra do alfabeto deles.
Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado o menor do reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se joga justiça não for maior que os escribas e os fariseus, não entrareis no reino dos céus. Porque os escribas e os fariseus, eles sabiam das leis. Só que eles não honravam, eles não seguiam, eles não temiam o Senhor. Não adianta você só ler a Bíblia e não se entregar a Ele verdadeiramente. Não adianta você ser otimista e falar da fé, que Jesus vai fazer por você. Você é otimista, você crê, mas você não coloca Jesus na frente. Porque você tem que falar assim, Jesus está comigo, Jesus vai lá comigo. Foi Jesus que fez isso. Não foi porque eu tive coragem, porque foi determinada, não. Foi porque foi Jesus. É diferente, entende? E também tem aqui dizia assim no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e disse não, honrai os seus inimigos. Se eles der um tapa na direita, deixe eles dar outro tapa na esquerda. E eu quero ler aqui o 43, continuando aqui o 5, o capítulo 5. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeito, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Gente, pura perfeição. Jesus veio para trazer essa glória, essa verdade para nós, né? A gente precisa viver pelo amor. Não existe recompensa maior que amar e ser amado, de respeitar, de ter compaixão, de amar o próximo. Isso é a maior recompensa. É isso que Jesus nos ensina, que o maior poder é o amor. Não é a riqueza, não é os bens materiais. É o que você faz, é o que você transforma, é o que você representa nessa vida. Essa é a maior riqueza que você vai deixar para os seus filhos, não é? Não é só os bens materiais. É o que você representa para ele, é o que você faz para ele, é o que você vive com ele. Entende? Esse é o maior amor. É isso que Jesus nos ensina. Deus mandou o seu único filho para nós. Mandou ele para um seio de uma família, para ter essa base forte e sólida. Nos mostrando como é importante a união familiar. Crescer em uma família de amor, de respeito e compaixão. É isso que Jesus nos mostra. É isso que eu enxergo. Entende? Como disse aqui. O que você está fazendo de bom? Que recompensa você pretende ter se você só fica perto de quem ama você? Se você só faz coisas boas para quem faz coisas boas para você? Não há recompensa, porque não há uma entrega genuína, não é? Então, uma chuvinha tão gostosa, né? Porque tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é a glória dele. Ele é perfeito em todas as suas obras. Agradeça a Deus por tudo. Pelo sol, pela chuva, pela natureza abundante. Pela sua família cheia de amor. Por você ter órgãos, membros, né? Tudo funcionar perfeitamente em você. Para você conseguir comer. Muitas pessoas não conseguem comer pela boca. Muitas pessoas não conseguem sentar no vaso, num vaso. Muitas pessoas não conseguem andar, não têm pernas ou por problemas não conseguem andar. E você tem tudo isso. Então seja grato. Todo dia agradeça. É uma oração muito forte. Mudou muito no meu agir e no meu pensar. Porque antes eu até reclamava demais, né? Porque tudo era questão, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, né? Quando eu me entreguei a Jesus, há um ano atrás, isso foi virando fumaça, porque isso não tinha nexo, sabe? É a gente que faz a nossa vida, é a gente que se entrega ao que a gente quer. Se você procura coisas ruins, é isso que você vai colher. Né? Se você procura Jesus, é a verdade e a graça dele que você vai colher na sua vida. E é genuína, tá? Se entregue verdadeiramente. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e você ainda está fazendo esse ato de compaixão com ela. Independente se é uma pessoa que você ama, que você não ama, que te fez mal. Faça esse ato de generosidade. Busque ela e enfie, se você sente no seu coração que ela precisa ouvir isso. Jesus trouxe essa perfeição da lei, porque ele quer que a gente viva ela, não só pelo símbolo, né? Não só pelas crenças externas, né? Pelos pilares, mas também para ser vivida. Entregue o nosso coração verdadeiramente, porque o maior poder que existe, que ele nos ensinou, é o amor e não é a riqueza e não é os bens materiais. Entregue seu coração, entregue a Jesus e venha conhecer a palavra, se dedique à oração, leia a Bíblia e você já verá muitos sinais mudando na sua vida. Mas tenha uma mente aberta e principalmente queira verdadeiramente. Não venha porque você necessita, por qualquer problema que seja, mas venha por uma entrega genuína.
porque é isso que Jesus quer de nós, que a gente procure Ele nas profundezas, porque Ele não está no raso. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e você ainda está fazendo esse ato de compaixão com ela. Independente se é uma pessoa que você ama, que você não ama, que te fez mal. Faça esse ato de generosidade. Busque ela e enfie, se você sente no seu coração que ela precisa ouvir isso. Jesus trouxe essa perfeição da lei, porque Ele quer que a gente viva ela, não só pelo símbolo, né? Não só pelas crenças externas, né? Pelos pilares, mas também para ser vivida. Entregue o nosso coração verdadeiramente, porque o maior poder que existe, que Ele nos ensinou, é o amor e não é a riqueza e não é os bens materiais. Entregue seu coração, entregue a Jesus e venha conhecer a palavra, se dedique à oração, leia a Bíblia e você já verá muitos sinais mudando na sua vida. Mas tenha uma mente aberta e principalmente queira verdadeiramente. Não venha porque você necessita, por qualquer problema que seja, mas venha por uma entrega genuína, porque é isso que Jesus quer de nós, que a gente procure Ele nas profundezas, porque Ele não está no raso. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e você ainda está fazendo esse ato de compaixão com ela. Independente se é uma pessoa que você ama, que você não ama, que te fez mal. Faça esse ato de generosidade. Busque ela e enfie, se você sente no seu coração que ela precisa ouvir isso. Jesus trouxe essa perfeição da lei, porque Ele quer que a gente viva ela, não só pelo símbolo, né? Não só pelas crenças externas, né? Pelos pilares, mas também para ser vivida. Entregue o nosso coração verdadeiramente, porque o maior poder que existe, que Ele nos ensinou, é o amor e não é a riqueza e não é os bens materiais. Entregue seu coração, entregue a Jesus e venha conhecer a palavra, se dedique à oração, leia a Bíblia e você já verá muitos sinais mudando na sua vida. Mas tenha uma mente aberta e principalmente queira verdadeiramente. Não venha porque você necessita, por qualquer problema que seja, mas venha por uma entrega genuína, porque é isso que Jesus quer de nós, que a gente procure Ele nas profundezas, porque Ele não está no raso. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e você ainda está fazendo esse ato de compaixão com ela. Independente se é uma pessoa que você ama, que você não ama, que te fez mal. Faça esse ato de generosidade. Busque ela e enfie, se você sente no seu coração que ela precisa ouvir isso. Jesus trouxe essa perfeição da lei, porque Ele quer que a gente viva ela, não só pelo símbolo, né? Não só pelas crenças externas, né? Pelos pilares, mas também para ser vivida. Entregue o nosso coração verdadeiramente, porque o maior poder que existe, que Ele nos ensinou, é o amor e não é a riqueza e não é os bens materiais. Entregue seu coração, entregue a Jesus e venha conhecer a palavra, se dedique à oração, leia a Bíblia e você já verá muitos sinais mudando na sua vida. Mas tenha uma mente aberta e principalmente queira verdadeiramente. Não venha porque você necessita, por qualquer problema que seja, mas venha por uma entrega genuína, porque é isso que Jesus quer de nós, que a gente procure Ele nas profundezas, porque Ele não está no raso. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e você ainda está fazendo esse ato de compaixão com ela. Independente se é uma pessoa que você ama, que você não ama, que te fez mal. Faça esse ato de generosidade. Busque ela e enfie, se você sente no seu coração que ela precisa ouvir isso. Jesus trouxe essa perfeição da lei, porque Ele quer que a gente viva ela, não só
pelo símbolo, né? Não só pelas crenças externas, né? Pelos pilares, mas também para ser vivida. Entregue o nosso coração verdadeiramente, porque o maior poder que existe, que Ele nos ensinou, é o amor e não é a riqueza e não é os bens materiais. Entregue seu coração, entregue a Jesus e venha conhecer a palavra, se dedique à oração, leia a Bíblia e você já verá muitos sinais mudando na sua vida. Mas tenha uma mente aberta e principalmente queira verdadeiramente. Não venha porque você necessita, por qualquer problema que seja, mas venha por uma entrega genuína, porque é isso que Jesus quer de nós, que a gente procure Ele nas profundezas, porque Ele não está no raso. Beijinhos e até amanhã. E vamos ficando por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta que eu vou adorar conversar com vocês. Compartilha com uma amiga, porque é um ato de generosidade e você ainda está fazendo esse ato de compaixão com ela. Independente se é uma pessoa que você ama, que você não ama, que te fez mal. Faça esse ato de generosidade. Busque ela e enfie, se você sente no seu coração que ela precisa ouvir isso. Jesus trouxe essa perfeição da lei, porque Ele quer que a gente viva ela, não só pelo símbolo, né? Não só pelas crenças externas, né? Pelos pilares, mas também para ser vivida. Entregue o nosso coração verdadeiramente, porque o maior poder que existe, que Ele nos ensinou, é o